Já viu que o som foi vascular? É isso, né? Dois dias antes do julgamento, o irmão dele, menor de idade, o irmão dele, menor de idade, chamado Alexandre Gonçalves dos Santos, ele foi lá e atirou no filho do sobrevivente. A bicha dele estava depois, falou, depois não, isso não pode ser que ele joga comigo. Caiu. Como funciona? Funciona a base do silêncio. Lá, as pessoas matam e desafiam as autoridades da criação. As pessoas matam e desafiam as pessoas matam e desafiam o Estado. Isso é virar uma fila, virar favela do mesmo jeito. As pessoas matam e desafiam a polícia e a prova. As pessoas matam e desafiam a justiça. E quando as pessoas vão para lá para a justiça, elas são ameaçadas. Elas ameaçam direta ou indiretamente. Então funciona assim, na base da bala. O código que se conhece na cultural, um dia os senhores vão ver. Num momento, o código, a lei do silêncio, e a justiça lá se chama 28. A justiça lá tem número, não tem hora, tem número. É o número do caminho da arma. E funciona assim, vocês podem ir lá hoje, que a polícia está toda no hospital, está fazendo no jornal do mundo. Mas por quê? Porque as pessoas matam lá e não ficam nada disso. Matam nesse esquema. São todo mundo vizinhos, são todos muito vítimas da situação, são todos. E pior ainda, desafiam o Estado a contra a prova. Vamos ver a testemunha? Como é que essa testemunha aí, como é que a testemunha, nós trouxemos para o processo a testemunha ocular, infantil. Como é que essa testemunha localizou essas pessoas? Porque ela está usando capuz, e teatrais, expedientes, falando. Porque além da estrutural, 11 horas da noite, ninguém trata de excelência. Além, lá às 23 horas, lá não se respeitam os direitos individuais. Lá não se respeita a liberdade. Lá não se respeita a honra das pessoas. Lá não existe Constituição Federal. Lá não existe justiça. Lá não existe tribunal, porque a lei de lá tem número. Lamentavelmente, em frente ao governo da República, nas barbas do poder da República, lamentavelmente, a justiça funciona lá desse jeito. A justiça não tem número. E é preciso que o Estado veja isso e não faz. É delinquência do Brasil? É. As vítimas também, além de ser vítimas, das pauladas, das tabuadas, etc. Não é vítima da mesma condição dele de vítima de uma condição social. Então ele se iguala à vítima dentro termo. Aí quando ele com história, ele não se dá sozinho, o bebê, etc. Eu vou trazer para os senhores aqui o depoimento do Ailton, que foi condenado a 21 anos, no julgamento passado, que ele disse que só conhecia o Adriano. Conhecia mais ninguém. Foi lá no bar, ficou um pouquinho, foi lá para a namorada, etc. Isso acho que é interrogatório, né? O que ele foi julgar? 11 de outubro de 2000, você estava há 21 anos. Eu condenado há 21 anos de vida.
Ele também negou que tivesse estado para o jurado é Deus, inclusive. Um judeu, qualquer que fala, está nos autos, né? Que não são verdadeiras as imputações que lhes são endereçadas na denúncia, uma vez que elas não prescrevem. Todo mundo nega tudo. Que não tem conhecimento dos responsáveis pela prática de infrações penais que conhece as provas que estão sendo produzidas até o momento, que das testemunhas do Estado dela conhece o menor, já está surgindo o grupo, conhece o menor, nada tendo a alegar contra ele. Que no dia 25 de agosto, por volta das 22 horas, encontrava-se no estabelecimento universitário do nome Fábio Perto, situado na cidade cultural, em companhia das pessoas conhecidas como Mike Rebi, aqui, ó. Rebi, esse rapaz que está sentado aí de cabeça baixa. Que, na verdade, chegou ao bar em questão por volta das 23 horas daquele dia, que às 22 horas ainda estava em casa, também situado na cidade cultural, que não passou naquela noite pela quadra 13, que tal logrador público não ficou no percurso a vida entre a sua casa e o bar do pé. Que ao chegar ao referido estabelecimento comercial, passou a beber em companhia de Mike, que é o adolescente, e Rebi. Isso que os jurados passaram ouvindo aqui o outro que está. Aqui, passou a beber na companhia de Mike e Rebi, os quais conhecia de vista da época, que saiu dali por volta da meia-noite, retornando para casa, e não saiu mais de casa naquela noite, que apenas tomou conhecimento do fato por intermédio de Mike, adolescente, que foi apreendido na oportunidade sob a imputação de prática de ato infracional e encaminhado ao caixa. E tal informação foi obtida depois que Mike saiu do caixa, isso é, 45 dias depois. Que, na verdade, soube antes que Vilmar havia morrido, mas não tomou conhecimento até a conversa tida com Mike, de que ele estava sendo acusado da prática do homicídio. Que lá encontrou, né, já, que lá encontrou Mike no dia dos fatos, no culpado Beto, que Mike nada comentou consigo na oportunidade a respeito dos fatos ou a investigação, que não conhecia qualquer das vítimas, que o Valdo Beto se trouxe na proximidade do chão, do assistente estrutural, é conhecido pelo alcunho de Gil, que quando foi ouvido pela primeira vez no juízo, enganou-se quanto à hora de sua chegada ao bar, que foi essa a razão de ter dito naquela ocasião, que teria chegado ali por volta das 20 horas. Que Rebi também estava no bar quando ele ali chegou. Que por volta das 23 horas daquele dia, que ao sair do bar por volta da meia-noite, deixou ali Mike e Rebi. O adolescente que ele, que conhece Adriano. Todos se falam. Mas afirma que não esteve com ele dentro do bar. Conhece os filhos das vistas, José Neto, que foi baleado nos 2 dias do julgamento. Conhece um dos filhos da vista, José Neto, no caso, uma pessoa que trabalha em um bar estabelecido na estrutural, que reafirma a circunstância de não conhecer a vista José Neto, que ao chegar no bar do perto, fazia-se acompanhado de uma namorada sua. Todo mundo é namorado, tal. Todo mundo do bem. Que ao chegar no bar do Beto, ele foi acompanhado de uma sua namorada, que não estava acompanhado por tais pessoas que na verdade, um dia estava no bar com ele, ele chegou de Ana Paula. Antes de ser preso, trabalhava como catador de papel no Instituto Cultural, com ganho de R$120, etc., de casa, e aí vai. E reside em casa própria, na companhia do pai, madrasta, 6 irmãos, chegou na terceira série, fundamental, já em todos os estudos, por não ser afeiçoada a tal atividade. Óbvio, malandro. Estudar a trabalho. Que nunca foi processado criminalmente, por ocasião da ocorrência na denúncia para a namorada Ana Paula. Tomou banho no curioso bar do Beto, dia na época, na quadra 14.
saiu sozinho do Bago Beto, foi certificado novamente, encaminhou-se à residência de Ana Paula, onde chegou por volta de 23 anos. Que no Bago Beto sentou-se na companhia de Ana Paula, Mike e Rebi, com quem ficou bebendo por cerca de 1 hora. Aqui. Que na casa de Ana Paula encontrou-se com as pessoas que filho de Isabel. Ana Paula encaminhou-se para sua casa, não fala de Ana Paula, e aí vai sobre Ana Paula não fala mais. Os jurados perguntaram com relação a ele, tentando justificar que estavam com a. Então, assim, senhor jurado, eu acho que isso é mesmo. Resumo da ópera: se encontraram no bar, beberam, tramaram o curso, invadiram a casa de alguém, pegaram a TV, o indivíduo falou ladrão, mas sabe por que falou ladrão? Porque o indivíduo estava empregado, porque se tivesse sangue, não era bolsa. Os senhores pegam o laudo aqui da lista, os senhores não veem que a lista está sempre errada. O que diz o laudo? Tem adiantamento ao laudo, no sonar, usando laboratoriais de autonomia, programas políticos, então, a excitação e a exclusão. Você sabe que é isso? Fica mais estado entre eles, o estado de excitação e confusão. A vista está no canal, esse estado de excitação e confusão. Óbvio, porque o senhor juiz perfeito, ele não ia chegar diante de 4 malandros e chamar o malandro de ladrão. E aí ele vê um suicídio. Então a coisa funciona desse jeito. Se mudam em grupos, tramam, fazem, matam, não tem nenhuma responsabilidade, são absolutamente irresponsáveis. E depois desafiam o Estado para provar. Diz a ele, ameaça de testemunho, a lei do silêncio, e depois todo mundo é muito bonzinho. Tadinho. Tadinho não é qualquer muito. A solução cadeia. Cadeia não tem direta. A solução é essa, não tem outra. Vai dizer, isso é um problema social, problema de delinquência juvenil, os jovens são mais. Então o que vai fazer? Não vai seguir? Vai deixar que os jovens continuem matando? E vamos entrar no salvo quem quiser? Como tem consciência para mandar o irmão? Mandar o irmão teve. Não importa. Mas tentar matar o filho do outro, tá? Há 2 dias antes do julgamento. Então, senhor jurado, não há outra solução que o Tribunal de Júri possa fazer que não dar uma resposta penal a esse caso. Eu lamento por ter isso, seja uma coisa que o ministro está na escola, que o ministro está trabalhando, que o ministro está fazendo sobre tudo, mas eles escolhem. O Tribunal de Júri não pode, de modo algum, ratificar, ser solidário com essa violência, de fazer com que as pessoas que unam conscientemente em grupo, tramem crimes, pratiquem crimes violentos, bárbaros como esse. E que eu diria a autoridade policial, o delegado na trincheira, de
ia destruir todos lá, as bancas de maconha, etc. Transam, bebem e confiam, apostam na realidade. Apostam na realidade. O mesmo no julgamento de um outro que foi condenado a no julgamento do Adriano, vai ser a mesma coisa. Vamos tentar desmoralizar a testemunha. Vamos tentar dizer que nenhum deles participou, o julgamento de todos vai ser assim. A defesa vai ser a mesma. Sim, porque todos negaram a vida. Então é preciso que o Paulo da vida, que lamentavelmente está com esse abacaxi da situação. Eu acho que devia ter um tribunal mais próximo dele, acho que devia funcionar mais perto, devia ter um lugar que devia botar um tribunal lá no inteiro, no Guará, qualquer negócio, para que esses fatos ficassem rápidos, exatamente para que nós pudéssemos obter, por meio da punição, que é publicitar, examinar a conduta penal, uma certa tranquilidade para aquele povo. Fala do outro, sobre isso, nós vamos cumprir aquilo que a lei nos compete trabalhar. Agora, que é necessária uma resposta para essas pessoas, os senhores jurados que participaram do julgamento anterior, semana atrás, dia 11 de novembro, ele negando o outro, o tio, negando de pé juntos, que não era o autor do crime, então ele foi condenado 20 anos. E eu estou até aliviando a barra dele, porque eu estou pedindo a exclusão, inclusive, da reclamação de família. Pegar uma pena menor. E até uma nova oportunidade de pagar para o que fez, voltar ao mundo sadio, certo? E ter uma oportunidade de, repente, retomar o seu caminho de vida. E nós, muito nós ficamos com uma descompensação violenta. Não, quando esse recurso mostrar pergunta forte da área, às vezes as pessoas têm apenas um esquema. Quer dizer, a vida humana vive um esquema. Tem um esquema, um desenho. A vítima, o simbolismo. Às vezes a gente deixa sofrer, absorver, né, com essa magia. A gente não consegue penetrar na dimensão do problema de ver uma pessoa com 23 anos de vida que mal começou a vida. Apenas por estar autorizado e por ter gritado ladrão indevidamente, que não deveria ter gritado, porque estava embriagado, tinha acabado de tirar a maconha, eu chamo o moço de ladrão. Recebeu uma pena de morte instantânea. Agora vejam a barbaridade com que destroçaram uma pessoa. Arrebentaram a pessoa que ia vir. Você reconhecer que está bem formado. Absolutamente deformado. É inaceitável, né, sob todos os aspectos, que 4 pessoas que nunca não estavam dentro. João, Rafael, qualquer coisa. É simplesmente inaceitável. Um ser humano
explorou. Então, senhor jurado, eu vou concluir jurado, essa minha fala, e quero dizer aos senhores, eu elenquei 7 pontos em que ele sustenta para dizer que ele, a vista do mundo, é o responsável pela vida. E o responsável também pela tentativa praticar para mim. Tudo que ele acabou de aprender. Quase. Primeiro, o depoimento do adolescente na para da infância, existe lá, existe isso na mãe dele, dizendo que no local estava ele, o Adriano, o Reni e o tio. O Adriano, o adolescente, os 4. Ele, o Adriano e o Gil. Os 4. O depoimento vocês podem conferir lá nas 460. Isso tem cópia lá. Primeiro ponto. Segundo ponto. O depoimento da testemunha Ivanildo que se dispôs a sair em cidade à procura das pessoas. Aí o julgamento agora aqui se converteu em saber onde que o convidado foi preso, como se isso fosse o fato do julgamento. Se eu perguntar para os senhores aqui quantas pessoas têm condenados, se eu olharem, ninguém vai chegar ao mundo. Vocês estão. Então, o ser humano, o policial, quando percebe vários chamados à noite, que foi a parte de 2005, ele não tem escolha, passados 2 anos antes, ele não tem, primeiro, a compreensão de todo o processo do advogado, como todos isso, tem tempo de quem usa o processo, sabe? É uma pessoa que está envolvida no ocorrência, motorista de uma viatura, para saber todos os detalhes do fato e do ciclo, passados 2 anos. Então, em primeiro lugar, geral da doutrina está muito. Em segundo lugar, está o doutrina está muito. Terceiro lugar, o policial condutor. Em quarto lugar, quarto ponto da prova, em que o polícia mostra que está discutida a participação do policial geral depois do o Correio aí, o curso de depoimento foi de agora, estava lá no Barão. José Neto, o próprio dono do barco, que foi trazido aqui com a testemunha dele, juiz de defesa. Não, ele não está fechado. O outro nome dele está ali. Não, ele estava lá, ficou na hora do barco. Na hora da morte, lá está fechado. Não, na hora da morte, quando estava no navio, com o do barco, fecha. Já sabia que tinha que dar o barco. Para a nossa explicação ao ar dele, na casa do velho, não, na hora do filho, o barco estava fechado. Coloca a responsabilidade dele de garantir o ar do representável. E o último é a prova de estrutura aberta, fechada. Então, senhores jurados, primeiro, no caso dos planos utilizados no advogado, outros jurados vão examinar com o Júlio do Adriano, ou com mais uma conferência de informação, não vai ter sido falada das infâncias. E por isso, então, a gente fala, com esse resultado desastroso, bárbaro, e que nós estamos acreditando, e sem nenhuma justificativa da concluo, então, a minha fala, confiando no veredito dos senhores. Os senhores representam, neste momento, a sociedade.
gostaria que vocês disseram não a esses atos de barbárie? Gostariam que os senhores dissessem por meio do veredito que os senhores não admitem esse tipo de barbárie na capital de Cuba? Em lugar nenhum. Gostariam que os senhores proclamassem hoje, um ano, coincidentemente, do julgamento anterior, o direito à vida, a valorização da vida? Hoje a vida sem Deus não vai nada. A vida mistura com os bens, está sendo desnecessário. E que os senhores deixam essa frente. Para que compreendam, primeiro, como funciona o Tribunal do Júri. Segundo, para que confiem na instituição do júri como uma forma democrática de fazer isso. E que os senhores preservem, então, esse bem maior que os direitos de Deus, esse direito, aos católicos, aos católicos, para que todos tenham vida e aceitem a vida. Aqui no golpe tréplica, diz encarecidamente para que os senhores julguem este processo. Possam está estrutural. Rio de Janeiro, uma barbárie, um quadro social que a gente detesta ver todos os dias, não é tendido a ser ponderado também desta causa. Aqui não estamos, principalmente os senhores na condição de julgadores, a querer gritar em prol da vida para condenar quem não deve ser condenado. Insisto em afirmar, nessas 2 horas que aconteceram, aquele sujeito, ou quem quer que seja feito, que fez aquilo, tem que pagar. Abdicamos uma criação cristã, um conflito interno, intenso. Eu, particularmente, vejo uma situação dessa, começo a repensar conceitos sobre pena de morte. Só que hoje estamos a julgar um crime. Estamos a julgar este processo. Durante as 2 horas, falei com os senhores, está o desfragmentado. Aqui está a decisão da comissão que é apresentada. E em cima dela foi apresentado pelo promotor agora de réplica, o ocorrência por esse papel da 17, em que ele cópia do boletim de ocorrência, em que 2 dias antes do júri, estava marcado já para hoje, infelizmente, o Samuel passou mal um dia, havia um atentado entre filho do ministro, irmão do acusado. É interessante considerar que quando a autoridade policial foi registrar essa ocorrência aqui, não
não dá, em momento nenhum, ideia de se tratar de uma revanche por conta de julgamento que está possível. Natureza da ocorrência. Latrocínio. Ele não tentou matar, não. Ele tentou roubar e matar. Não é uma conclusão que se admite ser razoável, admitir o revanchismo, como se fosse amando. Onde está isso no processo? Conseguiram ver? Algum elemento que permita essa conclusão? Isso não é um desafio que aqueles que atentam contra a vida dos outros pedem a prova. Não são situações ridículas que vemos uns corruptos e que vivemos no nosso país, que prova que fui eu. Não. Durante todo o momento da sustentação da defesa. Em nenhum momento. Faltava prova. As provas são mais necessárias para se concluir que o Edson não estava claro. Eu insisto em dizer, eu até imaginei, aguardei que em resto houvesse alguma consideração a respeito disso, mas uma vez assim nem foi. Não foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Ministério Público, aí não mais atuando como autor da ação penal, atuando como fiscal da lei, que afirmou, a despeito de modus operandi levado a cabo pelos acusados durante o cometimento do delito, não está devidamente demonstrado. Então, o próprio Ministério Público reconhece que não tem veracidade nas informações apresentadas. Como é que eu posso julgar a minha causa com base na história dos quadros da televisão? Senhor, não é possível. Passar aos olhos de que estaríamos aqui a duelar com o serviço público de segurança, prova que o meu acusado ele fez o que tinha que fazer. Eu vou vir mentalmente a fita da sustentação que acabamos de fazer e veja em qual momento eu afirmei que não tinha prova. Ao contrário, nós pegamos as provas que aqui estão e batemos uma com a outra. Confrontamos uma com a outra. E chegamos a conclusões razoáveis, plausíveis, admissíveis. E não o fato de ocorrer um latrocínio 2 dias antes do julgamento representa uma represália do irmão contra uma vítima. E sabe o que ela contribuiu para o processo? Nada. Se represália existisse, ou fosse razoável existir alguma represália em relação ao depoimento, atrás de motivo. Ou acha que o interesse está absolutamente guardado, a sete chaves? Ivanildo conhecia até a residência deles, conforme seu depoimento. Então, esse conhecimento ele era recíproco. Não precisa a delegacia esconder informações, não. Se os dois se conhecem, se fosse verdadeira a versão apresentada por Ivanildo, a empresária ia estar no Ivanildo, ou qualquer um dos seus parentes que está na central, ou em qualquer outro local. Como é que eu posso concluir que é uma represália contra a vítima de internet quando chega no processo? Ao contrário, contribui para descaracterizar o depoimento da testemunha ocular. Não, olha, ele veio aqui, o que ele tentou fazer? Ele tentou se separar. Aqui, ó, o Ivanildo, dentro do Ivanildo. O Zé Neto tentou interferir para proteger a vítima e só também não morreu porque tinha muita gente lá. O próprio Zé Neto, bem juízo, falou. E declarando, não tentou interferir em repressão alguma. Que tipo de represália ensandecida seria em favor de uma vítima que não representa, sob a ótica probatória, de prova, nenhuma ameaça? Vamos para cima do policial, vamos para cima do seu Ivanildo, vamos para cima de quem quiser. Se houver represália
contra representante do Ministério Público, contra a judicância, ou quem quer que seja, olha, realmente, talvez não é uma conclusão absurda, né? Com certeza seria algo, não era nem reprovável, abominável, era um negócio. Mas essa é a sustentação do compromisso. Fato é, aqui apresenta violações. Com a tentativa de homicídio, a própria delegacia colocou tentativa de latrocínio. E colocou tentativa de latrocínio por quê? Porque tentou se roubar. E não fosse matar. Não matava só tentativa de homicídio, cara. Não há devaneios contrapartidos. Jamais afirmamos de palco ao palco próprio. Tem 2 horas de senhores assim. Analisamos de ponta a ponta dos processos. E eu não estou afirmando aos senhores que deverão, na sala secreta, votar a apresentação por negativa de autoria, porque não existe prova em relação a esse rapaz. Eu estou lhes afirmando que salta aos olhos dentro do processo que ele não estava lá. Salta aos olhos dentro do processo que ele não estava lá. Surgiu há meses atrás, foi condenado a 21 anos, que seja. Como o conceito de sentença é assim considerou, os meus olhos ficam com o peito falado. Mas aqui nós estamos a considerar qual o envolvimento do senhor Weber Rebi dentro desse processo. E eu não tenho a menor pretensão de ficar colocando aqui esse rapaz como sendo um santo. Vamos beatificar, vamos mandar uma placa de homenagem, honra ao mérito. Eu não tenho a menor pretensão. Até porque eu não me conheço. O que eu conheço é o processo. Posso afirmar as coisas. E se por um acaso tem qualquer outro tipo de envolvimento criminoso que pague por todos eles? Não. Aí vamos dormir com as nossas consciências tranquilas. De todos os elementos, de uma maneira geral, obviamente não quero botar mais ainda os senhores do competitivo. Mas teve um elemento que eu me destaquei, que eu para que não se admite em nenhuma hipótese que a defesa está vindo aqui fazendo relações. Eu estou vindo aqui fazendo afirmações com base no que está acontecendo. Depoimento das coleções, vocês têm foto aí. Vanildo Barbosa da Morte, a testemunha ocular, da qual faz toda a situação. Está lá. Bom, pouco tesouro respondeu o que se o declarante comprava com quem tomar o guardador do lugar cultural próximo ao que era feito por algum morador. Em determinado momento, ele não conhece pela vez mais um indivíduo. Vão contando, por favor, marca aí, olha lá. Um indivíduo, chamado Mike, mas que neste momento toma conhecimento para tratar de Miguel, carregando nas costas uma televisão acompanhado de outros 3 indivíduos. Marca aí, 3 indivíduos. A boa matemática não erra ao afirmar que 1 mais 3 continua sendo 4. Ainda não mudou. 1 mais 3 igual a 4. Tranquilo? Estamos falando de 4. A testemunha ocular de 4 pessoas. Agora, eu vou ler para os senhores. Isso é relação. Isso é o que está no processo. Depoimento prestado por um policial, pessoa a quem nossa sociedade devemos, no sentido dos óbvios, atribuir um mínimo de credibilidade. E fazendo patrulhamento no local, foi encontrado próximo ao lugar do crime um dos elementos, novamente, um dos elementos, segundo a testemunha. E aí esse elemento foi preso, como nós vimos tratar sobre o Está lá.
ele, do mesmo lado do corpo, e fazendo o patrulhamento no estrutural, na quadra 12, no quadradão, no campo de futebol, foram avistados 4 elementos no canto da rua. Um elemento ao lado do corpo e 4 elementos vistos pelo senhor Ivanildo no campão, longe do corpo. No que a polícia chega, 2 fogem e 2 são presos. Gente, dessas afirmações, eu recuso a apresentar as pessoas para a conclusão disso. Durante as 2 horas, nós analisamos isso. Vamos observar. Para a seguridade da lei, uniforme habilitado para proceder ao fundamental, combatendo com a equipe. Como são 3 crimes atribuídos ao réu, os quesitos serão realizados em 3 séries. Cada quesito corresponde ao crime. Então, toda vez que houver situação mais delito, cada um deles. Então, nós temos o caso do crime de homicídio, e temos também um crime de formação de quadrilha. Quanto à formação de quadrilha, com autoria e tradução. Mas não sabemos se é superior. Então vamos passar os apelidos dessa pesquisa. Corresponde ao pedido da quesito, usar, inclusive, agronomia, e república, para vezes, não usar os tantos, unidade de vida, os tantos, tem, colocar na lista de marca de Oliveira, experimento individual de exame, cada vez. Ou a defesa, ela nega ao autoria. Ela nega a diferença para a questão, negando a autoria. A defesa em cima